Olá, meu nome é Daniela Isabel Hertel e hoje eu vim falar para você sobre fatores motivacionais para a aprendizagem musical escolar, segundo o modelo Music de motivação acadêmica. Eu sou mestra pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e orientada pela professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel. Este trabalho configura-se na dissertação do curso de mestrado profissional em educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, estado este que faz parte do país Brasil. Foi originado do trabalho desenvolvido com alunos de uma escola da rede municipal de ensino de Porto Alegre, uma escola pública, onde eu atuo com o ensino de música com turmas de 6º a 9º anos. Durante esse trabalho, observei a desmotivação dos alunos ao iniciarem qualquer forma de atividade musical e utilizei diferentes instrumentos de trabalho pedagógico para tornar a disciplina mais atraente para os mesmos. Nesse sentido, ao observar a desmotivação dos alunos e o não entendimento da importância dessa disciplina para a sua aprendizagem escolar, questionei-me quais os fatores motivacionais de estudantes da rede municipal de ensino de Porto Alegre para o aprendizado musical e qual a contribuição motivacional do trabalho pedagógico do professor de música para a aprendizagem musical de seus estudantes. Eu, então, objetivei conhecer os fatores motivacionais desses estudantes de uma escola da rede municipal de ensino de Porto Alegre para a aprendizagem musical escolar. Investiguei, então, os meus alunos para saber suas motivações para a aprendizagem. Pensar a motivação é entender que ela atua na consolidação dos conhecimentos, ela afeta tanto novos aprendizados quanto a performance de habilidades, estratégias e conhecimentos previamente aprendidos, assim como pode ser de forma intrínseca, permitindo a escolha e realização de determinadas atividades por interesse próprio, o que gera uma satisfação, ou extrínseca, que é onde o sujeito encontra seu motivo de aprendizagem nas consequências da realização das atividades e não nas atividades em si. Há algumas teorias motivacionais que têm estudado isso. A teoria da autodeterminação, por exemplo, estudou a motivação do aluno para sua aprendizagem, bem como a teoria da meta de realização, o modelo de expectativa e valor, a teoria da atribuição de causalidade e a teoria da autoeficácia, nenhuma delas utilizadas diretamente por este estudo. A motivação para a aprendizagem da música, nesse sentido, apareceu junto às pesquisas já realizadas na área, através de conhecer o valor atribuído à aula de música no currículo escolar, identificar as relações entre o interesse dos estudantes, a utilidade da disciplina e a sua importância no contexto escolar, e, por fim, identificar o esforço que os alunos de música atribuem às aulas de música no currículo da escola. Nesse sentido, procurei desenvolver uma pesquisa de abordagem qualitativa com estudos multicasos, onde foram estudados 2 casos especificamente. A turma do 6º ano do ensino fundamental iniciante no ensino fundamental séries finais, que tem por origem não ter aula de música com a professora investigada, eu, Daniele. Então, eles não tinham aula de música anteriormente comigo e não tinham aula de música anteriormente às aulas ministradas por mim na escola. Tinham artes visuais. Então, é uma turma iniciante em música. E o segundo caso em estudo é o 9º ano, que já fez 4 anos de aulas de música no 6º, 7º, 8º e 9º ano, nos anos finais do ensino fundamental. Então, uma turma experiente em música. Para essa pesquisa ser possível, então, foram utilizados como técnica de coleta de dados a observação participante, a coleta de documentos, onde foi realizada a observação junto às aulas ministradas por mim, em que fui pesquisadora e participante, pesquisadora e atuante, professora desses alunos, coleta de documentos com coleta de diários de classe, planejamentos, avaliações, coleta de documentos pertencentes à escola quanto ao gosto dos alunos pelas aulas, e por fim também o Music Inventory, que faz parte do referencial teórico-analítico apresentado a seguir.
Este consiste no modelo Music de motivação acadêmica de Jones, Brett Jones. Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos e tem como palavra-chave a palavra music, que traz um acrônimo com 5 palavras: o empoderamento, empowerment, a utilidade, useful, o sucesso, success, o interesse, interest, e o cuidado, caring. Esses componentes, então, poderiam proporcionar uma ação que aumentaria a motivação do aluno e traria um resultado, que é o aumento da aprendizagem deste aluno. O empoderamento, então, é a percepção da quantidade de controle por parte dos alunos sobre o seu próprio aprendizado. Ela tem origem no âmbito das teorias da autodeterminação e trata-se do gosto pelas atividades proporcionado quando os alunos acreditam exercer esse controle sobre algum aspecto das suas tarefas. Já a utilidade, ela trata da percepção ou entendimento dos alunos quanto à utilidade do conteúdo trabalhado pelo professor. É fundamentada pelo modelo de expectativa e valor. O sucesso é a percepção de sucesso por meio da obtenção de conhecimentos e habilidades. Desenvolvi uma competência e uma habilidade, obtive sucesso, ao apresentar o esforço necessário. Está ligada à teoria do autoconceito, a teoria da autoeficácia, a teoria da autoestima e a teoria de expectativa e valor. O interesse, por sua vez, é a percepção de interesse dos alunos pelas atividades a serem desenvolvidas. Trata-se de um componente ativo da emoção positiva. É um estado psicológico e um componente da concentração. Já o cuidado tem-se a percepção de cuidado por parte do professor para com o estudante, com o aluno e sua aprendizagem. É definido através de 2 características principais que tratam da necessidade de pertencer. Primeiramente, os indivíduos necessitam a interação com pessoas frequentes com outras, né? E os indivíduos necessitam perceber que outra pessoa se preocupa com seu bem-estar, identificando que alguém gosta deles e que essa relação tem um futuro. Desse modo, Jones organizou uma versão diferente para que fosse possível chegar a esses alunos através do Music Inventory, que são escalas de empoderamento, utilidade, sucesso, interesse e cuidado, em que se faz uma argumentação e o aluno pode concordar plenamente ou discordar plenamente. Os níveis vão de 1 a 6. 1, discordo fortemente. 2, discordo. 3, parcialmente discordo. 4, de certo modo concordo. 5, concordo. 6, concordo plenamente. A soma desses números forma os níveis de empoderamento, utilidade, sucesso, interesse e cuidado. Os resultados dessa pesquisa, então, ao serem desenvolvidas 12 aulas de música, encontraram os níveis iniciais de empoderamento, utilidade, sucesso, interesse e cuidado das turmas do 6º e do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, bem como também os níveis finais de empoderamento. Por quê? Inicialmente, antes de começar o 3º trimestre, foi implementado o Music Inventory para a metade do ano letivo, em que se investigou quais os níveis iniciais dos 5 componentes do modelo Music. Posteriormente, no final do ano letivo, foi-se implementar novamente o Music Inventory e se investigou os níveis finais de empoderamento, utilidade, sucesso, interesse e cuidado das turmas do 6º e do 9º ano do ensino fundamental, anos finais. Os fatores motivacionais dos estudantes dos anos finais da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre para a aprendizagem musical escolar, então, serão apresentados a seguir. Inicio trazendo o empoderamento inicial, em que o 6º ano apontou 82% de empoderamento inicial e empoderamento final 87%, tendo o 6º ano um aumento de 5% de empoderamento durante as aulas desenvolvidas neste estudo. Já o empoderamento inicial na turma do 9º ano apareceu em 78%. Então, 78% eles acreditam ter possibilidade de ter controle sobre as suas atividades em aula, atividades musicais. No empoderamento final, houve um aumento de 5% também no 9º ano, para 83%. Ambas as turmas, então,
tiveram um aumento de 5% no empoderamento total. Esse empoderamento, ele aparece ao desenvolver essas e outras atividades, controlando as formas de produção musical e seus meios, o que possibilitou maior controle dos estudantes sobre suas aprendizagens e fomentando neles maior empoderamento. Foi possível compreender que o controle sobre a execução das atividades musicais propostas e suas implicações pedagógicas está sob domínio dos estudantes, porque na rede municipal sempre foram grandes os desafios pedagógicos enfrentados pelos professores, o que está intimamente ligado às questões de controle. Eles que permitem com que você faça uma boa aula para eles. Eles que permitem você trabalhar com eles percussão, instrumentos de cordas, sopros e outros tipos de apreciações. Eles que permitem, você propõe. A forma de propor, a forma de você motivar, faz com que eles possam permitir e se sentir empoderados, tendo controle sobre aquela atividade. Já ao finalizar, observei que os processos de ensino-aprendizagem dos estudantes, especialmente do nono ano, apresentam dificuldades em atuar de forma autônoma, né? Eu percebi, então, durante as aulas de música, que os alunos podem escutar seus programas indo ao ar e os próprios estudantes podem observar quão importante esse processo de escolha das músicas, das gravações, bem como a inserção desse material, a edição e o produto de todo o material, a produção de todo o material de rádio escolar. Foram desenvolvidas com esses alunos atividades de produção de programas de rádio escolar que foram ao ar nos intervalos das aulas escolares. Assim, o fato dos alunos poderem escutar seus programas torna-os mais motivados a realizar as atividades propostas para que possam colocar seus programas no ar. Já a utilidade inicial mostrou-se em 83% no sexto ano, modificando posteriormente, ficando igual, o percentual que ficou igual, 83% no sexto ano, inicial e final. Modificou-se no nono ano, de 78% de utilidade inicial para 83% de utilidade final. Ou seja, ambas as turmas, sexto e nono ano, encontraram 83% de utilidade final, sendo que o sexto ano já encontrava utilidade em 83%, e o nono ano teve um aumento de 5% de utilidade no decorrer das atividades. A utilidade, então, segundo Bart, Jones e Vinks, que fizeram pesquisas quanto às questões motivacionais com alunos de música no ensino médio nos Estados Unidos, segundo os autores, então, eles apontam para nós que todas as atividades musicais que o professor de música propor deverá expor de forma imediata quais habilidades musicais aprendidas na sala de aula e como elas podem ajudar os estudantes a executar bem suas peças musicais em uma próxima apresentação ou exposição. Foi possível distinguir, então, diferentes pesos de importância entre as atividades diárias dos estudantes, especialmente no nono ano, pois já vislumbravam oportunidades e vivências fora da escola. Todavia, entendem a utilidade do conteúdo trabalhado e gostariam de ouvir seus programas indo ao ar nos intervalos da escola, demonstrando serem úteis às tarefas desenvolvidas nas questões de aprendizagem musical, especialmente por trabalhar com edição de programas em computadores, nos quais ainda demonstravam pouco domínio, mas necessitarão dominar em tempo futuro. Foi possível perceber, então, um alto nível de utilidade encontrado pela turma do sexto ano nas atividades musicais. Esse crescimento do entendimento da utilidade dos conteúdos musicais se deu devido à tipologia do trabalho musical realizado com os estudantes. O sucesso inicial, então, do sexto ano estava inicialmente em 78% e, posteriormente, aumentou para 82%, tendo um aumento de 4% nos alunos do sexto ano. Já o nono ano também teve um apontamento de 78% de percepções de sucesso inicial e no sucesso final aumentou para 80%, tendo 2% de aumento. Ambas as turmas tiveram porcentagens de aumento nas suas percepções de sucesso quanto à realização das atividades musicais escolares. Nas atividades de criação e produção, os estudantes então foram especialmente criativos e motivados, procurando realizar as atividades com eficiência e competência, solicitando ajuda sempre que necessário para produzir trabalhos de excelência.
Ouvia rumores e falas de alunos desmotivados durante as aulas. Pelo contrário, estavam compenetrados e com muita vontade de finalizar seus trabalhos para entregá-los com qualidade musical e com uma produção de excelência, conforme haviam aprendido durante o tempo de estudo nas aulas de música da escola. Os alunos, de modo geral, tinham motivação para produzir seus trabalhos e demonstravam estar inseridos naquela produção, evidenciando conhecer as músicas selecionadas para cada programa de rádio web escolar, conhecer suas gravações e conhecer também o estilo musical escolhido e os compositores que estavam colocando em suas produções de rádio web escolar. Ao final do estudo percebi que foi necessária a promoção de escutas musicais com apreciações dos programas de rádio web escolar nos intervalos das aulas para conseguir inferir percepções de sucesso quanto às atividades musicais escolares desenvolvidas nas aulas de música. Assim, os trabalhos foram criando corpo e os estudantes abriam sorrisos ao ouvir suas músicas e suas falas inseridas nos seus programas de rádio. Observou-se que cada estudante pôde estabelecer suas metas a longo e curto prazo, concebendo prioridades na produção de seus trabalhos musicais. Foram disponibilizados aos estudantes materiais de apoio e músicas previamente baixadas, para que todo o trabalho empreendido pelo educando elevasse seus níveis de competência, gerando sensações de sucesso. O interesse, nesse sentido, era de 83% na fase inicial da pesquisa, ficando em 85% na fase final da pesquisa com estudantes do sexto ano, tendo um aumento de 2% de interesse no sexto ano. Já o nível inicial do nono ano era bem baixo, 72%, elevando o nível para 80% no interesse final, elevando também 2%. O interesse em observações realizadas com o sexto ano foi notado, pois os estudantes atentos aguardavam a explanação da proposta pedagógica musical a ser desenvolvida, pois já conheciam o processo de ensino e o meu sistema de trabalho. Observei isso porque anteriormente eles nem olhavam para mim quando eu entrava na sala, quando eles entravam na sala. Apenas nesse processo modificou quando eles entenderam a importância e tinham interesse pelas atividades. Ouvia por toda parte alunos perguntando sobre a transmissão da rádio web e suas possibilidades. Haviam algumas reclamações quanto aos colegas de um lado ao outro da sala. No entanto, não observei nenhuma reclamação quanto à atividade a ser realizada, apenas da agitação natural da turma. Os alunos apresentavam-se dispostos na realização das atividades. Já o nono ano não demonstrava com nitidez suas percepções quanto às atividades musicais, pois muitos discentes apontavam gostar de editar seus programas de rádio e realizar trabalhos multimídia, enquanto outros não se dedicavam e não atendiam às minhas solicitações, o que é característico da idade também. Os alunos não demonstraram preocupação quanto aos trabalhos, apesar de muitos terem finalizado o trabalho naquela aula. Era nítida uma divisão entre os estudantes da turma C31 do nono ano, tendo alunos que não tinham preocupação alguma quanto à realização do trabalho, entrega e avaliação do mesmo. O interesse dos estudantes necessitava então ser estimulado. Passei com isso a questionar os discentes quanto à finalização das atividades de criação e produção dos programas de rádio na escola. Conforme observei, os alunos não demonstraram preocupação quanto a isso e afirmavam que estavam produzindo e que os programas estavam prontos, o que não era audível ao escutar os programas de rádio produzidos pelos alunos. O cuidado inicial ficou o maior nível de todos, tendo mais de 70% dito que a professora é amigável e que concordam plenamente com isso. 92% de cuidado apresentaram nos alunos do sexto ano no cuidado inicial. Já o cuidado final teve o único índice em queda, baixou para 83%, tendo uma queda de 4% no índice final de cuidado no sexto ano. O cuidado inicial do nono ano era de 83%, enquanto o cuidado final foi de 90%, aumentando em 7% os níveis de cuidado. Este cuidado, então, para com os interesses pessoais e as aprendizagens dos estudantes, sempre fez parte dos métodos de ensino que utilizei ao ministrar a disciplina. Sempre segundo o caderno de observações, eu escutava e estava sempre buscando auxiliá-los, conversava com os alunos para que pudessem produzir mais rapidamente seus trabalhos, auxiliando-os a passar o material para o computador e converter o material que seria utilizado nos programas de rádio.
Observou-se quanto a isso que os estudantes entendiam que poderiam contar com o auxílio da professora de música, que se preocupou com quão bem realizavam as atividades. Nas observações realizadas, foi possível compreender quanto cuidado foi demandado para que os estudantes realmente estivessem inseridos nesse processo de aprendizagem musical, pois em alguns casos os trabalhos somente eram realizados com o apoio e estímulo da professora, gerando a sensação de cuidado. A proposição de uma proposta pedagógica curricular também compõe uma ação de cuidado e esse carinho dos professores para com os discentes. Os estudantes afirmaram que a professora se importava com o quão bem se realizavam as atividades, sendo respeitosa e amigável com os educandos, acreditando que a professora se importava com seus sentimentos pessoais e suas aprendizagens escolares. Como resultado deste trabalho, foi elaborado então o produto desta dissertação de mestrado profissional, que se configura na elaboração de uma proposta pedagógica curricular para o ensino de música nos anos finais do ensino fundamental, com base na Base Nacional Comum Curricular, que é o documento orientador no Brasil para se organizar os planejamentos escolares em cada ano de atividade escolar. Além disso, foi lançado um site de livre acesso com as propostas pedagógicas curriculares que compõem essa proposta, esse produto, e está de livre acesso para todos que quiserem acessar. Se encontra dentro deste site este link de acesso que vocês estão encontrando no vídeo. Considerações finais, então, eu respondo aqui minhas questões de pesquisa, apontando que foi possível atribuir como fatores motivacionais dos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre para o aprendizado musical escolar todos os 5 componentes do modelo Music de motivação acadêmica, sendo eles o empoderamento, utilidade, sucesso, interesse e o cuidado. A contribuição motivacional do meu trabalho pedagógico enquanto professora de música desses estudantes se deu no aumento de todos os níveis motivacionais dos 5 componentes motivacionais do modelo Music de motivação acadêmica proposto por Jones. Apenas um componente, o cuidado, em uma das turmas investigadas, houve uma queda de 4% em relação à implementação inicial do estudo. Nos demais níveis motivacionais dos 5 componentes motivacionais propostos por Jones, houveram avanços significativos quanto à motivação para a aprendizagem musical escolar, especialmente estudantes do 9º ano dos anos finais do ensino fundamental. O empoderamento ocorre, então, devido à produção de projetos motivados pelos interesses pessoais dos educandos, bem como suas indagações e inquietudes quanto ao professor torná-los, então, protagonistas e sujeitos do seu aprendizado. Enquanto que as percepções de utilidade dos conteúdos musicais trabalhados na disciplina de música podem gerar a satisfação e a garantia do sucesso por meio da obtenção de conhecimentos e habilidades ao apresentar o esforço necessário. Esse panorama atua na confiança do estudante quanto à obtenção de sucesso na disciplina, na confiança na obtenção de sucesso em enfrentar os desafios acadêmicos dessa disciplina, na capacidade do estudante em obter uma avaliação alta nessa disciplina e na sua confiança na capacidade de realizar a atividade. O interesse dos estudantes pela disciplina pode estar vinculado à motivação inicial do estudante, que pode ser intrínseca, ou essa motivação também pode ser extrínseca, pois a motivação intrínseca vai diminuindo. E segundo estudos, é possível apontar que o professor que deve criar essas configurações de obtenção de interesse em sala de aula, atrair a atenção dos estudantes, atuar na manutenção do interesse dos educandos e sustentar os objetivos da disciplina, promovendo um aprendizado significativo e efetivo. Nesse sentido, os estudantes avaliaram que a professora de música investigada estava disponível para responder suas perguntas sobre a disciplina, estava disponível para ajudá-los se precisassem de ajuda, se importava com quão bem realizavam as atividades, foi respeitosa e amigável e acreditam que a professora se importava com seus sentimentos. Por fim, a coleta de documentos apontou que os estudantes avaliam a disciplina e a professora como contribuintes para suas aprendizagens, motivando-os a produzir trabalhos qualificados, elaborar e definir suas músicas e seus compositores preferidos, ampliar seu repertório musical e suas percepções auditivas, executar com sonoridades canções trabalhadas nas práticas instrumentais e inferir significados nos seus aprendizados musicais. Por meio desse estudo, foi possível, então, construir a proposta pedagógica curricular
para melhorar, ampliar, qualificar o ensino de música nos anos finais do ensino fundamental na escola investigada e elaborar um site de livre acesso contendo atividades práticas, teóricas e avaliativas que possam contribuir com o trabalho também de outros professores da rede municipal de ensino de Porto Alegre que convivem com comunidades e realidades próximas a essa. Trago então minhas referências que foram utilizadas para desenvolver este estudo e aparecem exclusivamente neste PowerPoint e foram compartilhados com vocês durante a apresentação do mesmo. Por fim, agradeço. Muito obrigada.